Pessoal, eu fiquei devendo para vocês um vídeo a respeito do funcionamento de um dimmer. Esse equipamentozinho aqui que eu utilizei no vídeo lá atrás, falando sobre a regulagem de tensão do meu ventilador Arno, né? E eu coloquei esse dimmer aqui para fazer o ajuste da velocidade do meu ventilador Arno, né? E o turbo silêncio. E esse equipamento aqui, eu havia comentado no vídeo que ele faz uma deformação na onda. Então tá aqui o osciloscópio, vou mostrar para vocês o que acontece com a onda. Já tem alguns vídeos aí na internet, eu vou mostrar para vocês a diferença tem deste carinha aqui que faz a regulagem da tensão para um Variac. O Variac ele tem a mesma função deste equipamento aqui, só que ele tem características e aplicações distintas. Vocês vão ver qual é a diferença agora pelo osciloscópio. Bom pessoal, agora eu vou ajustar o Variac para 115 volts. Vamos mudar aqui para corrente alternada, né? Vamos colocar aqui. V. E eu vou conectar a entrada aqui e aqui. E a saída aqui e aqui no osciloscópio, ok? Então vamos lá, galera. Pessoal, eu já fiz as ligações aqui, tá? E coloquei o osciloscópio. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já preparei tudo aqui. E eu vou focar no osciloscópio. Como vocês podem observar aqui, né? Eu tenho aqui a tensão que eu calibrei. É que a rede ela deu uma variada, então subi um pouquinho para 116. Então a tensão RMS tá dentro do que eu tinha calibrado. Eu calibrei 115, né? Deu uma oscilação na rede e foi para 116 aqui, ó. Então eu vou variar o potenciômetro aqui do dimmer e vamos ver o resultado. Olha lá, eu coloquei no máximo e agora eu vou colocar no mínimo. Tá? Não aconteceu nada, exatamente nada. Por que a onda não deformou como eu havia comentado no vídeo do ventilador? A situação é o seguinte, o que acontece? Aqui a gente tem um osciloscópio que a impedância é praticamente, vamos supor que idealmente falando, ela é uma impedância infinita. Quando eu coloco o osciloscópio na saída do dimmer, não tem carga, então o Triac ele não atua, por isso que não está deformando a onda. Eu vou colocar uma carga pequena, uma lâmpada na saída para a gente observar que quando tem carga aí deforma. Pessoal, eu já montei tudo aqui para o vídeo não se prolongar muito. Coloquei uma lâmpada halogênita de 220 volts e coloquei a ponta de prova do canal 2 em paralelo com a lâmpada para a gente verificar qual que é a tensão. Então eu vou variar agora o potenciômetro e a gente vai observar como que vai ficar a onda. Por que eu escolhi uma lâmpada de 220? O intuito é só criar uma pequena carga resistiva. Então eu peguei de 220 porque senão ia brilhar muito, ia esquentar aqui o bulbo. E como minha bancada aqui é de borracha, né, poderia queimar, enfim. Coloquei uma de 220 só para a gente atingir o objetivo, tá? Então vamos lá. Vou fazer a variação aqui, ó. Olha lá. A carga começou a trabalhar aqui, ó. Se eu aumentar mais, ó, ela aumenta a claridade. Olha lá como é que a onda fica, ó. Olha lá. Então a gente tem uma pequena deformação aqui.
né? Conforme vai chegando perto dos 115, no caso está entrando 115 volts, né? Praticamente não tem a deformação, né? Se eu diminuir, ó, ela vai deformando cada vez mais, ó. Ela vai deformando, ela vai clipando a onda, ó, até que ela se extingue, ó. E aí a lâmpada se apaga. Ok? Agora eu vou fazer a mesma ligação utilizando um variac. Esse variac aqui, ele tem o mesmo objetivo que esse carinha aqui. A diferença é que esse carinha aqui, ele faz a deformação da onda senoidal. O variac não. O variac ele é totalmente linear, ou a onda senoidal é perfeita. O variac ele vai fazer a redução da tensão ou o aumento conforme eu vou ajustar ali em cima. Então vou fazer aqui, coloquei uma carga. Uma interessante diferença é que esse carinha aqui precisa ter uma carga para ele atuar na carga. O variac eu vou mostrar para vocês que não. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar. Tá vendo como a onda senoidal é perfeita, né? Estou aumentando. E aqui eu tenho 150 volts, né? Deixa eu colocar em 115. Ó como é perfeita a onda, né? Se eu colocar o ajuste do tempo aqui, ó, a gente pode ver que a onda ela é perfeita, né? Então se eu diminuir aqui, a lâmpada diminui. Se eu desligar a carga, olha que interessante. O variac continua funcionando, ele continua jogando a tensão sem ocorrer nenhum tipo de deformação. Olha lá. Então, por tensões menores, né? Pessoal, concluindo os testes, né, que eu demonstrei aqui, tá ao comparativo entre esse carinha aqui, o dimmer, e o variac. As aplicações são bem distintas. Por exemplo, eu utilizei para um ventilador um dimmer. Por quê? Porque o ventilador ele não é um equipamento que é sensível a ruído. Então aquele picote, aquele corte na onda senoidal, ele gera um ruído. Ele devolve esse ruído para a rede um pouco, né? E para o equipamento. Porém, o meu ventilador não tem problema com o ruído. Como vocês observaram no osciloscópio, possui uma forma de onda deformada, gera bastante ruído. Ele não é recomendado para usos de áudio ou de radiofrequência. E esse dimmer aqui é interessante utilizar ele para controlar motores, controlar equipamentos que não são sensíveis a ruídos. Já o variac, ele é indicado para a aplicação de áudio e radiofrequência. Então, se eu precisar, por exemplo, projetar um amplificador valvulado, esse carinha aqui, ó, não vai rolar. Ele vai gerar um ruído e vai ficar complicado para você trabalhar em cima do projeto. Se você for utilizar para projetar um amplificador valvulado, por exemplo, será necessário você utilizar um variac, porque a onda não tem ruídos. Então, altamente recomendável. Um outro aspecto bem interessante do comparativo são os custos. Essa pecinha aqui pode ser encontrada hoje, né? Quando eu fiz o vídeo era um valor, hoje já está mais barato. E também tem opções como o Mercado Livre chinês, né? Em sites assim da internet que vende componentes eletrônicos, entre outras coisas, gadgets eletrônicos na internet, a gente pode encontrar esse equipamento aqui na faixa de $4 a $5 com frete grátis e de potência de 2000 watts.
Então é um equipamento bem barato. Se você for utilizar para, dependendo da sua aplicação, ele é altamente recomendável porque ele é barato. Agora, o Variac, ele tem aplicações mais específicas, como já comentei, e dentro dele existe um anel contendo filamentos. Esse equipamento aqui, ele é bem mais caro. Comprei esse Variac aqui no Mercado Livre, no Brasil mesmo, e paguei nele na faixa de R$250 e a potência dele é de 1 kVA. Então a diferença, né? Esse equipamento são 2000 VA e aquele ali é de 1000 VA. Então quer dizer, por $4 eu tenho 2000 VA, por R$250 eu tenho 1000 VA. Outro aspecto positivo do dimmer é o tamanho. Olha o tamanho dele, né? Olha o dissipador aqui, né? Então é pequeno, esquenta pouco. O Variac, dependendo da carga que a gente aplica na saída dele, ele pode esquentar. Tanto é que ele é todo perfurado aqui, ó, para dissipação de calor, né? Ele é um equipamento que esquenta, muito grande, ele é pesado. Então as aplicações dele são para usos bem específicos. Ok, pessoal? E a última coisa que eu tenho a dizer para vocês é a respeito do osciloscópio. Quem tem osciloscópio deve saber, já viu vídeos na internet, né? Eu tenho um osciloscópio que ele não tem o aterramento isolado. E vocês podem ver que eu estou ligando direto na rede. O Variac, ele não tem o barramento da entrada e da saída isolado. Ó, se eu virar aqui ele, ó, a gente pode ver aqui, né, que é um filamento único e a gente tem um terminal que ele passa pelo filamento. Então esse Variac, ele não é isolado da rede. Ele tem uma característica semelhante em um autotransformador, com a diferença que o autotransformador ele é fixo e esse aqui é variável. Esse Variac, ele não está isolado da rede, ele está ligado direto na rede. O que acontece com o osciloscópio? Se eu ligar o equipamento direto, como eu estou fazendo aqui, você pode fechar um curto-circuito. Num próximo vídeo eu vou demonstrar com o circuito elétrico por que o osciloscópio pode fechar um curto na rede se ele não estiver isolado, ok? Então eu conectei aqui, mas meu osciloscópio ele está isolado. Eu tenho aqui um Tektronix TBS 1052 e ele não tem o terra isolado. O terra dele ele não é isolado do osciloscópio, ele é ligado na massa do osciloscópio. Então, se você fizer essa ligação que eu fiz aqui na sua casa ou no seu laboratório, na sua empresa, você vai fechar um curto, vai cair o seu disjuntor e ele pode danificar a placa interna, porque vai fechar um curto, vai estourar tudo, ok? Então danifica, pode até danificar a placa-mãe do equipamento. Eu liguei esse osciloscópio num equipamento que faz o isolamento dele na rede. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então aqui é um módulo isolador protetor da BMI. Comprei esse equipamento no Mercado Livre ano passado. Ele é um equipamento de 500 VA. Eu só comprei ele para fazer o isolamento do osciloscópio e de algumas aplicações que eu tenho de alguns projetos valvulados, ok? Então esse equipamento ele é necessário para você poder isolar o osciloscópio da rede e poder ligar ele diretamente aqui. Ok, pessoal, só o alerta aí, tá? Num próximo vídeo eu vou explicar por que o osciloscópio fecha um curto na rede. Beleza, pessoal? Então, se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí para me ajudar. Espero ter incluído um pouquinho mais de conhecimento em eletrônica para vocês aí. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixe mensagem aí no vídeo. Ok, pessoal, até a próxima.